O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa. Entramos agora no 5º domingo da Páscoa. Que caminhada maravilhosa nós estamos fazendo. Nós cristãos, nós católicos, estamos aí nesses 50 dias comemorando esse dia maravilhoso. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! E essa é a nossa alegria. Sem a morte de Jesus e sem a encarnação, sem a morte de Jesus e sem a ressurreição, nós seríamos as pessoas mais tristes da face da terra. E isso São Paulo fala na carta aos Coríntios. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos as pessoas mais tristes deste mundo. Mas como ele ressuscitou, graças a Deus somos as pessoas mais felizes. Existe o céu. Um dia nós iremos ressuscitar. E se nós amarmos e se nós vivermos como Jesus viveu, nós teremos uma grande recompensa. A nossa recompensa, meus irmãos, não está aqui. A nossa recompensa está no céu. Lá nós iremos conviver eternamente com Deus. Que coisa maravilhosa. Vocês viram o evangelho de hoje. O mesmo de ontem. Só que ontem foi o dia de São Matias. Foi o capítulo 15, e aqui nós estamos no capítulo 13. Lembremos que o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de São João narra a última ceia, aonde aconteceu a primeira missa. Então Jesus está ali em clima de despedida, e ele está dando as orientações aos apóstolos. E o evangelho, como eu estava dizendo, é bem semelhante. Jesus nos convidando a amar. Então, se ontem Jesus nos convidou a amar e hoje ele nos convida de novo, então, meus irmãos, o amor é muito importante. E ontem vocês viram falando, né? Que nós só iremos conseguir amar, principalmente os nossos inimigos, porque amar os amigos é fácil. É um amor até de conveniência. Mas amar os inimigos só em Deus. Vocês se lembram que ontem eu falei isso? Só em Deus. Que é um amor sobrenatural, que vai além do que é natural. O amor natural é esse. Eu amo os meus amigos, eu quero o bem para eles, mas o sobrenatural, eu tenho que amar aquele que me fez o mal. Eu preciso desejar o bem para ele. Vocês lembram que ontem eu dizia que Deus não tem inimigos? Nós é que somos inimigos dele. Mesmo fazendo mal, Deus nos ama. Se Deus deixasse de nos amar, ele deixaria de ser Deus. Por isso que Deus é perfeito.
E eu dizia que para nós amarmos, seria necessário essa união nossa com Deus. Passar por Jesus Cristo, o crucificado, e ver ali o crucificado dando a vida. E a partir daquele momento em que o crucificado, nosso Senhor Jesus Cristo, morre da vida por aqueles que são inimigos dele, porque para ele não existe inimigos. Não é, os homens, nós não somos... Deus não é inimigo nosso. Nós é que com nossas atitudes nós nos tornamos inimigos dele. Então Jesus dá a vida. E nós, passando por Jesus, nós passamos a amar aquele que nos faz o mal e desejar o bem, sempre o bem para essas pessoas, mesmo que eles nos maltratem, mesmo que eles nos façam o mal. Foi isso que eu refleti ontem. Mas hoje, o Evangelho, diante dessa atitude aqui, logo após Judas ter saído, como está dizendo aqui, Jesus disse: agora o Filho vai ser glorificado, e Deus já glorifica ele. Então, ele olha ali para os apóstolos, porque Judas já tinha saído para fazer o mal, e nesse momento em que Judas sai para fazer o mal, Jesus disse: filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, e eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Você vê que Jesus poderia ter dito assim: olha, Judas está saindo para me trair, não ama ele não, vamos amar só nós aqui, vamos nos amar. Não, no momento que Judas sai para trair Jesus, Jesus já entra com o Evangelho, com o mandamento do amor. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E aí é lá na cruz que nós vamos ver como é que Jesus nos amou. Derramando o seu sangue e oferecendo a sua carne em sacrifício por nós, para que nós pudéssemos nos reconciliar, para que houvesse a reconciliação. E isso de graça, sem receber nada em troca. Porque o que é que nós podemos dar para Deus? Não temos o que dar. Então Deus faz isso por amor, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa salvação. E aqui é o que eu quero deixar como uma meditação para o dia de hoje para nós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós não costumamos dizer assim que o que arrasta, o que converte os outros é o bom exemplo? Nós não costumamos dizer assim: já estou cheio de muita falação. Mas o exemplo, cadê o exemplo? Falar bonito do amor é maravilhoso. Mas viver como Jesus está pedindo, esse amor sobrenatural, como eu expliquei ontem na homilia, só em Deus. Só por Deus e com Deus. Sem Ele é impossível. Aí quando nós fazemos isso, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, entenda bem o que eu vou dizer agora, elas ficam tão escandalizadas, porque isso não é natural. Aqui é um escândalo santo, viu? É um escândalo santo. Elas ficam escandalizadas porque ela diz: isso não é normal. Como pode uma pessoa que foi traída, como pode aquele homem matar o filho dele, como é que pode ele dizer que faz o bem para aquela pessoa e está fazendo bem para ele e reza por ele, reza pela conversão dele? Isso humanamente causa um escândalo, mas ao mesmo tempo gera no coração do outro uma conversão, uma mudança de vida. Ao ponto da pessoa dizer assim: Deus existe mesmo.
Eu quero viver como essas pessoas aí. Eu quero ter esse tipo de amor. Eu não quero ter esse amor humano, não. Eu quero esse amor sobrenatural. E aí converte o coração. Se eu não me engano, a vida de São Pacômio, que é um dos padres do deserto, diz que ele era um soldado romano. Se eu não me engano, ele estava passando por os lugares onde tinha cristãos, e nesse tempo os cristãos eram perseguidos, estavam sendo perseguidos por eles mesmos. E aí, quando eles chegaram numa determinada aldeia, numa determinada cidade lá, povoado, aqueles cristãos que eram perseguidos receberam eles bem. Davam de comer, davam água para ele, tudo. São Pacômio ficou escandalizado com a atitude daqueles homens. Mas como é que pode? Nós fazemos o mal para eles e eles estão fazendo o bem para nós, nos recebendo tão bem. Aí ele ficou escandalizado, como eu falei antes. Esse escândalo santo não é um escândalo que causa mal, é um escândalo que causa o bem, porque a pessoa, é difícil isso para o ser humano. Ele se converteu. E ele pediu para aquele povo: como é que eu faço para ser como vocês? E aí ele foi batizado, se retirou no deserto e viveu uma vida santa lá. E foi a partir aí de São Pacômio e outros que começou a surgir a vida monástica, onde as pessoas se retiravam para dar a vida numa vida de oração e de penitência. É que eu não estou assim lembrando bem, mas é ele mesmo, acho que é São Pacômio. Então, o exemplo, veja, o exemplo dos cristãos levou aquele homem à conversão. Aí nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É esse amor que o Senhor está pedindo por parte nossa. Porque aí eles vão dizer assim, aqueles que talvez não sejam tocados, eles vão dizer: são cristãos, são bobos. Os cristãos são assim, quanto mais eles apanham, mais eles fazem o bem, quanto mais eles apanham, mais eles rezam. Eles são assim, são os seguidores de Jesus Cristo, são assim. Aí, tá vendo? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você compreendeu? Em que consiste nós amarmos a Deus, pedindo a Deus a graça que nós possamos amá-lo desta forma, como Ele nos ama. E nós só conseguimos nessa vida de oração, nessa vida com Deus, nessa comunhão com Deus. Então nós nos unimos na comunhão com o nosso Senhor, e aí nós passamos a amar o outro, mesmo que eles nos façam o mal. E aí vai o exemplo de tantos santos, como eu acabei de narrar, São Pacômio e tantos outros, que nós ficamos assim abismados, espantados. Como pode uma coisa dessa? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque o seguimento de Jesus não é tão fácil assim. É fácil de ser aí de qualquer religião, né? Lá é tudo da conveniência. Meus irmãos, no cristianismo não existe conveniência. Existe realidade. A realidade é essa: é amar quem faz, até aquele que me faz o mal e vive me fazendo mal. Eu preciso amá-lo. Repito
o que eu falei ontem. Não significa que quem faz o mal não tenha que pagar o mal feito. Precisa pagar porque é justo. Mas eu não posso desejar o mal para aquela pessoa. A lei dente por dente, olho por olho, pé por pé, que é a chamada lei do talião, aquela lei antiga, em Jesus Cristo passa a ser diferente. É o próprio Jesus que diz: eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, orai pelos que te perseguem, dai a vida por aqueles que te fazem o mal. Veja só em Deus, só com Deus. E é incrível, imagina, nós poderíamos ser até condenados por desejarmos o mal àquele que nos fez o mal. Olha só, além do outro ter feito o mal, eu tenho que amá-lo, eu tenho que rezar por ele, eu tenho que pedir a Deus a conversão dele para que ele possa se salvar. Se eu faço o contrário, eu ajo igual a ele. E aí é maldade pela maldade. No cristianismo não existe isso, maldade pela maldade. No cristianismo, meus irmãos, no catolicismo, é fazer o bem a quem nos faz o mal, é amar, é dar a vida, é sangrar por amor. O que aconteceu na cruz foi isso. Jesus sangrou por amor. Sangrou por aqueles homens que detestavam ele, por aqueles homens que rejeitavam ele, que blasfemavam, que falavam mal contra ele, que o crucificavam. E ali é o reflexo, né? A atitude daqueles homens são as atitudes nossas para com Deus. E ali Jesus mostra que nos ama como sangrando também. Ao ponto daquele soldado, quando ele enfiou a lança, ele se ajoelhou, porque ele viu cair água e sangue sair de Jesus, do corpo de Jesus. Então ele olha e ele diz: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então aquela morte de Jesus levou aquele homem à conversão. Se o cristão ama em Jesus, com esse amor sobrenatural, que nós não conseguimos humanamente, é preciso pedir a Deus essa graça, que Ele nos conceda esta graça. Então, diante deste amor, esse amor que sangra, mas ele só vai sangrar se for em Deus, aí aqueles que têm maldade nesse mundo vão olhar essa atitude nossa, vão refletir e vão se converter e vão passar a amar também. É fácil o que eu estou falando? Não, meus irmãos, não é fácil o que eu estou falando, mas é possível em Deus. Em Deus é possível. Como eu dizia ontem, se Santa Maria Goretti ela conseguiu, por que nós não vamos conseguir? Vamos dizer assim como Santo Inácio de Loyola, ele fez no processo de conversão dele, quando ele estudou a vida dos santos. Na medida que ele ia lendo a vida dos santos e o coração dele ia se afervorando, aí Santo Inácio de Loyola disse: se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Se eles conseguiram ser santos, eu também vou conseguir. Se eles conseguiram amar através de Deus, eu vou conseguir amar através de Deus. E Santo Inácio de Loyola conseguiu. Pura graça.
Ele cooperou com a graça de Deus. Vamos, meus irmãos, cooperar com a graça de Deus. Vamos, meus irmãos, dar o bom exemplo. Nós precisamos dar o bom exemplo. Esse exemplo que sangra, mas que vale a pena, porque é o sacrifício, é o sangue que redime, é o sangue que salva, é o sangue de nosso Senhor que faz com que o outro mude de vida. É através da morte dele que ele reflete e ele mostra o que é amar. Vamos amar, meus irmãos, como Jesus amou? Peçamos a Deus então essa graça. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse exemplo aonde passaremos a ser reconhecidos como cristãos. Nesses dias mesmo, nos Atos dos Apóstolos, foi falado que lá na cidade de Antioquia, aqueles homens que seguiam Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque a vida deles refletiam que Jesus havia ensinado no coração de todas aquelas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e um bom domingo para você e a nossa Mãe Maria Santíssima.